Hello, creators! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que me irrita muito na internet, que são conteúdos do tipo não fale isso, fale aquilo. Ninguém fala assim, isso aqui não se fala em inglês. E geralmente esses conteúdos estão errados. Você pode sim falar daquele jeito. Então, como as pessoas não costumam ouvir professores que não são nativos, a gente vai fazer um react aqui porque eu achei um conteúdo maravilhoso na internet de uma professora de inglês nativa e ela desmistifica esses conteúdos. A perspectiva dela é sempre do inglês americano, embora às vezes ela faça algumas ponderações sobre inglês britânico. Então, vamos assistir e aí a gente vai batendo um papo sobre esse assunto, sobre o que ela está falando. I dropped the pasta! Stop lying! The plate is on the table. No, you spilled pasta on yourself. This video irritates me because I'm a native English speaker, and I would say, I dropped some pasta on me. Oh no, I dropped pasta on me. It's totally normal to say that you dropped some food on you. You dropped some food on your lap. This is totally normal. And I spilled some food. That is maybe technically correct, but it's a little weird because we usually use spill with liquids, not with solid food. I don't know about that, but it's totally fine to say drop some food. This teacher acts like there's only one way to say something, and that's just not true. Her videos are very dramatic. She's always acting like nobody's gonna understand you if you say something slightly different. People are gonna get mad at you. It's not true. It's not realistic. You drop some pasta, and that's okay. You can say that. That's what native speakers say. That's how we talk. Thank you. Have a fantastic day. Esse perfil que ela tá reagindo, olha só, eu tô reagindo um react. Mas esse perfil tem essa característica de pedir que as pessoas não falem do jeito que a gente naturalmente falaria, porque drop é deixar cair, né? E spill é derramar. Então, vamos tirar uma dúvida aqui no dicionário de Cambridge, vamos ver se a gente pode falar spill para food. To cause to flow, move, fall, or spread over the edge or outside the limits of something. Spill something on something. I spilled coffee on my soap shirt. Spill something down something. You spilled something down your tie. Let's see if I can pour the juice into the glass without spilling it. He dropped a bag of sugar and it spilled all over the floor. Então, ó, aqui o nosso exemplo é com um líquido, coffee. Aqui o nosso exemplo é com algo desconhecido, pode ou não ser líquido, né? You've spilled something. Aqui é juice, é outro exemplo com líquido. Aqui spillover, o exemplo é com sugar, que é um sólido, né? Então a gente pode usar spill para sólido. Crowds of fans spilled onto the field at the end of the game. Esse aqui já é um pouco mais, quase como metafórico, não é derramar, é se esparramar, né? Se espalhar, eles se espalharam no campo. Então, sim, a gente pode usar spill para sólidos, mas eu concordo com a Lau, que é essa moça aqui, quando ela diz que é muito mais comum usar spill para líquidos, então meio que não faz muito sentido, né? Vamos ver mais alguns exemplos? I'm going to toilet. Okay, wait. Since we're in a restaurant, that's a little rude. It's not rude. You can definitely say I'm going to the toilet if you're in a restaurant. Everybody in this video is missing the point. In the United States, we don't say, I'm gonna go to the toilet. We say, I'm gonna go to the bathroom most of the time. Occasionally we say, I'm gonna go to the restroom if we're in public, but I am a native speaker from the US. I only say bathroom. I'm gonna go to the bathroom. Toilet is British, okay? I'm gonna go to the toilet. That's British. That's not American English. And it's okay if you want to learn British English, but everybody in this video has an American accent, so they should be teaching American English, right? Eu discordo com essa posição dela de, todo mundo aqui tem um sotaque americano, então eles têm que aprender inglês americano, isso aqui é British, você não pode falar. Porque aí ela cai no exemplo que ela mesma acabou de reclamar. Como se ninguém fosse te entender se você falar I'm gonna go to the toilet, ou I'm gonna go to toilet, como é usado aqui no Reino Unido, né? Todo mundo vai te entender, mesmo que você esteja nos Estados Unidos. Eles sabem o que é toilet. Então, assim, essa hierarquização do inglês americano como o certo me incomoda bastante. Existe variação linguística, né? De repente, em outros países de língua inglesa, como Austrália, Canadá, Nigéria, falem outros termos que não seja restroom, nem bathroom, nem toilet. Aqui no Reino Unido também se fala muito loo e se fala muito washroom, para banheiro. Então aqui eu achei que ela pecou e o laudo é estadunidense. Por quê?
Os estadunidenses, eles têm esse sentimento de que o inglês pertence a eles, né? De que o jeito que eles falam é o certo e que você tem que falar como eles. E o que acontece, gente, é por causa do imperialismo, a maioria das pessoas que está numa zona de influência dos Estados Unidos, como a América Latina, que é o caso do Brasil, vai aprender o inglês americano. Mas isso não significa que você só vai usar o inglês nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, aprendi o inglês americano, ensinei inglês americano pela maior parte da minha carreira como professora, depois eu vim morar no Reino Unido, e mesmo com o sotaque americano, eu uso o inglês britânico, o vocabulário de inglês britânico. Então, assim, aqui eu achei que ela não aplicou o que ela mesma ensina. Se é para criticar todo tipo de variação de vocabulário, então o seu perfil meio que miss the point, né? Então, para esclarecer, você pode falar I'm gonna go to the bathroom, I'm gonna go to the restroom, I'm gonna go to the toilet, I'm gonna go to the loo, I'm gonna go to the washroom. Talvez, se você falar loo e washroom, você não vai ser entendido fora do Reino Unido. Mas toilet, você com certeza vai ser entendido. E é importante também a gente entender que às vezes a pessoa tá falando inglês americano, mas ela teve uma outra experiência ali de aprendizagem em outros países. Por exemplo, a Europa é uma zona de influência do Reino Unido. Então, a maioria dos países europeus aprende o inglês britânico e não o americano. E aí, se você fala bathroom na rua, aqui no Reino Unido, e para quem aprende inglês britânico, bathroom soa estranho. Porque bathroom seria o banheiro onde você toma banho, é o banheiro da sua casa. E eu vou dizer que ninguém fala bathroom aqui? Fala, porque o inglês é uma língua franca, as pessoas falam inglês, mais não nativos falam inglês do que nativos. As pessoas, por exemplo, de duas nacionalidades diferentes, se eu conhecer uma pessoa do Taiwan, a gente tem muito mais chance de se comunicar em inglês do que em português, ou taiwanês, ou algum outro idioma. Enfim, vamos reagir mais a alguns vídeos. In my opinion, Stop using in my opinion. Whoa, okay, calm down. Calm down, you're scaring me. All right, relax. Look, I'm just here to say that saying, in my opinion, is perfectly normal, perfectly common. You can say that. But you know what is even more common than saying, in my opinion, or any of the other alternatives that you're going to suggest? You can say, I think, blah, blah, blah. Yes, that is the most basic, but also the most common way that we express how we think in English. Huh, who would have thought? So remember, keep it simple. Native speakers say, I think, blah, blah, blah. We also say, in my opinion, blah, blah, blah. Yes, there are other alternatives, but you don't have to use them all. And you don't have to stop saying, in my opinion. Have a wonderful day. Esse tipo de conteúdo dessa moça aqui, que a Lau tá reagindo, é o que mais me incomoda. É esse conteúdo que é mais agressivo, esse conteúdo que é mais assim, que traz um juízo de valor sobre aquele que fala da maneira mais básica. Gente, mesmo que você seja super avançado, você não precisa falar em inglês como se você estivesse escrevendo em uma redação de um exame de proficiência, onde você tem que mostrar todo o seu repertório de vocabulário linguístico ali. Não precisa. E como ela falou, você pode falar I think ou você pode falar in my opinion. Esses dois são os mais básicos, né? Inclusive o I think sendo mais básico do que o in my opinion. E sim, tem outras formas de você falar isso, mais rebuscadas. Mas o que eu sinto que falta nesses professores, assim, professores de internet, que eu não sei dizer a qualificação, é um pouco de noção de contexto. Porque eu não vou dizer I think in my opinion numa essay, por exemplo, num texto argumentativo para um exame de proficiência. Por quê? Aí eu não vou conseguir mostrar repertório linguístico. Mas, numa conversa informal do dia a dia, é claro que todo mundo vai falar I think in my opinion e não tem nada de errado nisso. Vamos assistir mais algum. Don't touch. Hands off. What? If somebody's touching me and I don't want them to touch me, I'm gonna say, don't touch me. That's it. Okay, keep it simple. I would never say hands off. That's weird. That's something that like a teacher would say to a class of children, like hands off, keep your hands to yourself. No touching, guys. I would not say hands off. If someone was touching me, I would say, don't touch me. Don't overcomplicate English. Keep it simple. Thank you. Don't. Aqui, pra mim, tá vendo? Eu gosto da Lau, mas eu tenho alguns posicionamentos aqui diferentes do dela, porque quando você tá argumentando, você não pode dizer assim, é porque eu falo assim. Então, esse jeito que você falou
é assado. Isso não é um argumento. Não é porque ela fala assim, é porque o jeito mais comum de se falar, tanto para um nativo quanto para um não nativo, é don't touch me. Inclusive, para ser mais educado, eu incluiria um please don't touch me. Mas tirando isso, eu concordo com ela que o hands off é tipo, a criança encostou em alguma coisa, um bolo, você fala hands off, e a criança vai tirar, né? Mas também, eu acho que até nesse caso é muito comum falar don't touch it, don't touch that. E esse tipo de conteúdo aqui que ela tá reagindo, né, que é school, é porque curso de inglês, em inglês se fala language school. O que ela tá dizendo aqui é que numa language school, num curso de inglês, você aprende don't touch, e na vida real você aprenderia hands off. Acontece, gente, que na vida real você vai aprender muitas variantes. Na vida real, você vai ouvir várias formas de se falar uma mesma coisa. Você vai aprender muito vocabulário. E o que é interessante é você observar contexto. E assim, tem expressões que às vezes elas são comuns de um grupo falar, ou jovens, ou idosos, ou sei lá, roqueiros, surfistas, professores. Existem diferentes contextos. Então, não dá pra gente demonizar e glamourizar nenhuma coisa nem outra. Eu acho que é interessante você ter alternativas para falar a mesma coisa, mas entendendo que existe ali todo um repertório, várias expressões que podem ser usadas para falar a mesma coisa. O que eu acho que é importante um aluno pensar é interessante você ter essa ideia de simplificar quando você está no nível mais básico de inglês. Então, para que tentar ficar lembrando de uma expressão que você não lembra como que é, e aí você vai ficar ali struggling, você vai ficar com dificuldade para falar, se você já sabe uma, don't touch me. Pra que você vai ficar tentando, ai, como é que fala mesmo? Não é assim, não é assim. Não tem por que fazer isso, né? Fala do jeito que você sabe. Agora, se você é um aluno que já fala inglês, que você quer ser mais avançado, que você quer ampliar o seu vocabulário, é interessante você aprender outras expressões também. Mas eu gosto do posicionamento da Lau de quebrar o terrorismo linguístico, né? Porque a verdade é que você não precisa também falar tudo do jeito mais difícil, do jeito mais que ninguém pensaria de primeira, para você ser fluente, para você falar bem. Don't always say I'm hungry in English. Try this instead. Number 1, peckish. No. Look, I'm a native English speaker. I'm telling you, we say I'm hungry all the time. And for extra emphasis, we say I'm starving. All you need is I'm hungry, I'm starving. I've heard I'm peckish maybe once in my life. Don't overcomplicate English and don't listen to these AI fake English teachers. I'm hungry, I'm starving. Have a nice day. Esse conteúdo aqui de IA, esse aqui eu já acho mais preocupante. Por quê? Bom, eu dou aula de inglês há 13 anos e eu moro no Reino Unido há 3 anos. E eu nunca ouvi alguém falar peckish, nem em filme, nem em série, nem pessoalmente. Então, quando a gente vê uma palavra que você nunca ouviu, é bom você se perguntar se aquilo é tão comum assim, porque é muito mais fácil você já ter ouvido I'm hungry e I'm starving. I'm starving já é uma forma mais avançada, ele já é um adjetivo que vem com um intensificador, que eu até fiz um vídeo chamando non-gradable adjective, que é um adjetivo que você não coloca very antes, porque ele já significa muito. E aí, nesse caso, tenha um pé atrás, dá uma desconfiada, porque se você nunca ouviu, pode ser que ou você é muito iniciante na língua, ou você não é tão iniciante assim, você já fala, você já entende, você assiste filme, mas assim, nunca mesmo, ninguém falou isso, talvez é porque aquilo ali não é tão comum. Mas eu volto a dizer que esse argumento de, olha, eu sou nativa e eu não falo assim, e eu falo assim o tempo todo, isso não é um bom argumento, até porque a língua inglesa hoje ela tem mais falantes não nativos de língua inglesa do que falantes nativos. E quando a gente pensa em falar um idioma, o mais importante é a compreensão entre os interlocutores. Então, um fala com o outro e todo mundo quer ser entendido. Não interessa se a pessoa é nativa ou se ela não é nativa. Então, esse argumento é uma tentativa de argumento de autoridade ali, é algo que não é um bom argumento. Por exemplo, eu sou carioca e eu falo banana, panela. O meu marido é nordestino e ele fala banana, panela. Então eu não posso chegar na internet e falar assim para um gringo, né? Não fale banana e panela, porque eu sou nativa e eu falo banana e panela. Não é um argumento, existe variação linguística, então tem outros argumentos melhores. Então, gente, para resumir, eu acho que essa outra complicação do inglês, ela realmente é um péssimo caminho. Se você segue esse tipo de perfil que faz esse conteúdo, não fale assim, fale assado. Dá um follow,
porque isso não vai te ajudar. O bom é você ampliar o seu vocabulário, mas fale sim do jeito mais simples. Eu acho que a forma mais tranquila que a gente tem de viver ali com o idioma, de se tornar fluente, é quando a gente realmente está confortável para usar o pequeno vocabulário que a gente já tem, as poucas estruturas que a gente já sabe, dali a gente vai ampliando, mas nunca demonizando. Esse tipo de conteúdo raramente tá correto. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e temos vídeo aqui toda terça e quinta para vocês. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo.